Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e agora vocês assistirão a primeira entrevista realizada este ano aqui no canal, que é com o diretor Armando Praça, junto com a atriz Clébia Souza, ambos à frente de Fortaleza Hotel, um dos principais lançamentos dessa semana nos cinemas. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima atualização. Eu quero iniciar essa conversa com vocês, direcionando as primeiras questões ao Armando em relação aos paralelos deste seu novo filme, Fortaleza Hotel, com o seu trabalho em longa-metragem anterior, que é o Greta, porque eu consigo visualizar algumas similaridades em relação à abordagem dos temas, e isso me chamou um pouco a atenção. O primeiro ponto que eu queria saber, Armando, é em relação, quando você foi apresentado o roteiro desse filme, quando você se envolveu nesse projeto, se você se identificou imediatamente com ele por conta dessas relações estabelecidas entre dois protagonistas que, de certa forma, são bem diferentes entre si. Existia uma certa distinção de idade entre os protagonistas do seu filme anterior, Greta, e eu também visualizo isso aqui em seu novo filme, além desse choque cultural. Você diria que talvez esse tenha sido a sua primeira conexão com o filme? Com esse projeto? Eu não saberia, eu acho que não. Talvez de uma maneira muito inconsciente. Eu acredito que de uma maneira inconsciente possa ter havido isso, mas não houve de imediato um reconhecimento dessas semelhanças, entende? Em relação aos dois filmes. Não, num primeiro momento, não foi isso que me... Isso não me chamou a atenção, necessariamente. O fato de que... Né, isso veio depois, essa percepção ela veio depois, de que são dois personagens que se encontram em um momento inusitado da vida. Isso, confesso que, num primeiro momento, não me chamou a atenção e não acho também que seja necessariamente... É algo que tem... Se eu tivesse reconhecido isso iria me saltar aos olhos. Eu acho que o que me saltou mais aos olhos, no caso do Fortaleza Hotel, era a possibilidade de... O que eu acho que me chama mais atenção num roteiro, assim, quando eu leio, é uma certa clareza em relação ao que ele pretende dizer, o que ele pretende causar, o que ele pretende levantar como assunto, como tema, e se eu me identificava com aquilo, entende? Na hora que eu li ali o roteiro do Fortaleza Hotel, o que me chamou a atenção de cara assim, era a possibilidade de falar de solidariedade. Isso era a primeira... foi o que me pegou de cara, assim. Eu acho que o Greta é um filme muito sobre solidão, assim, muito como as pessoas lidam com suas respectivas solidões e o que a solidão faz as pessoas fazerem de alguma maneira para deixarem de ser sozinhas, né? Assim, até onde elas vão, do que elas são capazes, até onde elas são capazes de chegar para resolver essa questão. No caso do Fortaleza Hotel era a possibilidade de falar de solidariedade, de pegar aquela história e contá-la a partir desse viés, a partir desse farol, assim, como se, beleza, eu vou contar essa história de um modo que, ao final dessa história, as pessoas pensem sobre esse assunto, reflitam sobre esse assunto, sintam isso. Então, essas características que são mais até formais, digamos assim, né? O fato de serem dois personagens, de ter um encontro, de serem personagens em idades distintas, em classes sociais distintas e tal, isso foi uma questão secundária, realmente. Entendo. Cléber, eu vou direcionar a próxima questão a você. Recentemente você ganhou por esse prêmio, inclusive parabéns, o prêmio de melhor atriz no Cine Ceará. E também é o primeiro projeto, se eu não estou enganado, para cinema em que você assume o protagonismo. Digo, o primeiro projeto de longa-metragem de ficção. Eu quero que você comente sobre quais são os desafios, enfim, todos os temores, o frio da barriga que talvez você tenha
sentido ao assumir essa protagonista, e também o fato de, já nessas exibições e festivais, você já ter sido celebrada por esse trabalho. Então, primeiro que foi, assim, foi incrível para mim por ser uma equipe que eu não conhecia, né, praticamente toda, então acaba que eu faço muito filme aqui em Recife, então a gente meio que todo mundo meio que se conhece, né, então meio que a gente já fica mais confortável e em relação a tudo mesmo. E aí o fato de ir para Fortaleza, né, conhecer Armando pessoalmente, conhecer todo mundo, assim, já foi algo que me instigou, obviamente, e que também me deixou naquele lugar que eu sou muito nerd, assim, né, eu sou muito cabeçuda, então me deixou muito nesse lugar da responsabilidade de estar junto com a outra atriz lá guiando essa história. Eu acho que foi um processo eu senti inicialmente um processo muito solitário, porque eu me coloquei nesse lugar também, né? Então a gente ensaiava, o Armando conduziu os ensaios, então foi incrível isso, porque ter esse diretor assim pertinho é uma coisa que eu sinto muito falta, que eu acho que de uns tempos para cá é que está mais presente, né? O diretor tá ali mais perto para poder ajudar a gente a descobrir mesmo as nuances desses personagens, mas também, ao mesmo tempo, eu penso que era um pouco... Também dava um pouco do nervoso mesmo, né? Porque a gente tem essa mania do certo e do errado. Será que eu estou fazendo certo? Será que é o caminho mesmo? Né? Será que ele está gostando do trabalho mesmo? E eu acho que inicialmente foi isso, né? Lidar com essa solidão, assim, estar em Fortaleza, então saía dos ensaios, eu voltava para o hotel e estudava sem parar. Então, acho que eu só comecei a relaxar um pouco mesmo quando a gente começou a gravar. Mas é uma coisa que eu acho e que eu falo muito aqui em Recife, né? Quando me perguntam sobre esse lugar do protagonismo, é que eu acho que tem um desafio, tem essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde eu tenho muito material para dar vida, né? Eu tenho um roteiro inteiro, eu tenho uma história com começo, meio e fim dessa personagem, tem outros personagens que se relacionam e que me traz informação dessa personagem, então acaba que não é que é mais fácil, mas eu tenho muito de onde tirar, sabe? Para construir. E aí eu acho que eu sinto que tem uma ilusão, assim, sabe? Uma coisa de que é muito difícil fazer um protagonismo, tem uma responsabilidade, obviamente, é muito difícil e é muito fácil fazer esses papéis menores, sabe? Não menor no sentido, vocês entendem, né? De uma aparição menor dentro de um projeto. Pelo contrário, eu acho que é muito mais difícil fazer um trabalho em que você chega no meio de um filme onde a galera já está entrosadíssima, onde às vezes você nem recebe o roteiro inteiro, você só recebe sua cena. Então, você construir esse personagem meio pescando dos outros atores e tentando entender. Então, eu acho que existe isso, eu acho que é uma coisa que a gente precisa quebrar e que eu acho que isso às vezes impede de muitos diretores dar um voto de confiança a atores, né, como eu, de dar esse lugar mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente estuda para isso, a gente é capaz, né? E a gente a gente trabalha todos os dias para isso. Então, eu acho que o meu maior desafio mesmo foi essa questão da solidão, né? Esse choque meu e dela, né? Dali, quando a gente se encontrou também, é muito diferente. A língua também, para mim, foi uma questão, porque eu tenho um bloqueio com o inglês, mas eu acho que o Armando conduz muito cuidadosamente, né? A equipe também era super aberta, a gente trocou muito, eu tive muita abertura para dar meus pitacos, assim, então eu me senti muito confortável, apesar de saber da responsabilidade. E quanto ao prêmio, eu prometo vou falar um pouco, porque eu falo muito. E quanto ao prêmio, eu realmente não esperava, né? Eu fiquei muito feliz, eu estava muito cansada, eu tinha dias que eu não dormia, emendando um projeto no outro. Eu saí de Fortaleza, voltei para Recife para gravar um curta, voltei, depois fui para Cabaceiras gravar uma participação numa série. Então, eu não dormi, né? Eu praticamente não estava dormindo. Então, eu estava dormindo, eu só escuto os blim, blim, blim do meu celular, assim, chegando, o povo me marcando, e eu sem entender nada, o que esse povo quer, uma hora dessa, me marcando. E aí, fiquei super feliz, né? Não caiu a ficha, assim,
Mas depois que eu comecei a chorar, e a gente entra naquele drama da atriz que chora, que lembra da sua trajetória, e faz toda uma novela mexicana. Mas fiquei muito feliz, acho que a gente começou bem, né? Tá no Ceará, tá no lugar onde o filme nasceu, né? Passar, olhar aquela cidade de agora como Clébia, indo para um festival presencial, tá lá com a Armando, todo mundo, isso foi incrível, foi incrível. Não sei se eu respondi, porque eu falo muito, às vezes eu me perco também. Imagina. A minha outra questão, Armando, puxa um pouquinho também o Greta, é porque o Greta, embora ele possa ser categorizado como um filme queer, ele tem também muito um aspecto masculino presente nele, por conta do contexto que aquelas personagens habitam. Mas eu tenho curiosidade para saber como que é para você agora, em Fortaleza Hotel, fazer um filme que, de certa forma, prestigia, privilegia agora um olhar, um contexto que soa mais feminino ao contar com assuntos em relação a luto, maternidade, dependência. E a Clébia, se estiver confortável também e fazer algum comentário em relação a essa aura feminina que impregna o filme. Alex, eu confesso que eu não fico pensando muito assim, isso é masculino, aquilo é feminino. Eu acho que tanto num filme como no outro, a gente estava lidando com questões humanas, assim. E eu entendo quando você fala que, né, determinada tem uma maneira mais masculina, mais feminina, construída culturalmente de lidar com determinados sentimentos e tal. Eu tento não me contaminar tanto com isso e tentar encontrar uma peculiaridade, uma particularidade dos personagens mesmo, sabe? Como eles lidam, como aquele ser humano lida com aquela circunstância, aquela situação dramática em que ele está envolvido e tal. E, evidentemente, que tem a questão do masculino e do feminino, mas isso não é o eu não fico tão preocupado com isso, assim, eu tento ir na questão, na humanidade mesmo da personagem. Dito isso, tem uma outra questão que talvez me proteja, digamos assim, dessa dificuldade ou dessa suposta dificuldade que seria eu, sendo homem, lidar com personagens femininas, dirigir atrizes e falar de assuntos supostamente femininos. Eu sou uma pessoa muito mais próxima, mesmo sendo homem, muito mais próximo de um universo feminino do que masculino. Então, assim, eu me sentia muito à vontade. Essa maneira feminina de ser me é muito conhecida, de certa forma, sabe? Não que eu seja um homem feminino, assim. Culturalmente, eu até me considero muito mais masculino do que feminino. Assim, tenho características que são mais atribuídas ao gênero masculino do que ao gênero feminino. Mas eu convivi com muitas mulheres, eu tive muitas tias, eu fui muito próximo da minha avó, eu tenho duas irmãs, minha casa, eu sou de uma cidade no interior, como Clébia também é, uma casa grande, cheia de gente, sobretudo cheia de mulheres. Então, assim, e a maneira como as mulheres lida com o mundo, assim, para mim é muito mais interessante em geral, sabe? É muito mais cheia de nuance, tem contradição, é muito mais complexo. Eu acho que os homens são, de alguma maneira, eles reduzem um pouco os assuntos, as questões. O mundo exige isso, coloca isso como uma imposição até para os homens, o que é muito ruim, porque eu acho que transforma a experiência do homem numa coisa um pouco mais chata, um pouco mais limitada mesmo, sabe? Você tem que ver tudo a partir de uma perspectiva muito limitada e limitante. Acho que as palavras são essas mesmo. As mulheres, embora elas sejam muito oprimidas e muito tolhidas de muitas coisas, em relação aos sentimentos, é permitido que elas, de alguma maneira, experimentem contradições, sabe? Em alguns aspectos, evidentemente, não em todos. Que aos homens, não. Os homens têm que ter uma posição sempre muito assertiva e tal. E eu me identifico muito com isso, assim, eu não só me identifico como acho a experiência feminina no mundo, eu acho que ela pode ser, ela em muitos aspectos é mais rica do que a masculina. Então, assim, e convivi muito com muitas mulheres e observando isso, assim.
tinha um hábito na minha cidade de sentar na calçada. As pessoas sentavam nas calçadas ao final da tarde, início da noite. Até hoje ainda tem um pouco, mas era muito mais quando eu vivia lá. As pessoas sentavam nas calçadas para conversar no final do dia, porque o clima é muito quente, enfim, porque é um jeito de socializar também. Televisão não era tão presente, não existia rede social, nada disso, então as pessoas tinham esse hábito. E as rodas nas calçadas eram muito femininas, eram em grande maioria rodas femininas, ou então às vezes muito separadas, rodas de mulheres, aquela mulherada sentada na calçada, nas cadeiras, conversando, e rodas de homens. E eu era muito criança nessa época, mas eu acompanhava as rodas, minha mãe frequentava essas rodas, na calçada da minha casa tinha uma roda conhecida, assim, muito frequentada, em sua grande maioria por mulheres, e eu adorava as rodas das mulheres, porque os assuntos eram mais variados, cada uma pensava de um jeito diferente, elas tinham mais liberdade para falar, sabe, cada uma maneira como pensava sobre aquilo, acho que elas se sentiam menos julgadas umas pelas outras. Os homens, em geral, tinham uma tendência a falar dos mesmos assuntos, a quase que sempre concordar, assim, ou quando discordava era de um jeito muito agressivo, muito incisivo, quase violento. Então, esse ambiente feminino, eu sempre frequentei, sempre fui muito interessado por ele, assim. Então, assim, isso de alguma maneira talvez me credencie a falar sobre mulheres, apesar de ter uma experiência masculina na vida, né, de ser um homem. Mas eu acredito que essa experiência me credencia um pouco a isso, mas o que talvez mais me credencie é, de fato, a minha admiração e meu interesse pela maneira como as mulheres lidam com as questões do mundo, da vida. Eu acho que me sinto super contemplada com o que a Armando disse. Assim, quando eu também penso no personagem, eu não... Obviamente que tem personagens e personagens, mas eu não me prendo muito no gênero, não. Assim, eu entendo que energia é essa que ela tem, né? Porque ela pode ser uma mulher e ter uma energia completamente masculina, e ter posturas do que a gente esperaria de uma postura masculina, por exemplo. Então, eu acho que é isso, é que se colocar primeiro, quando eu penso em construir personagem, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é isso, assim. O que é que você, primeiro a gente lê, entende que história é essa, relê 1000 vezes, tem essas informações, mas como eu, Kleber, agiria, né? Primeiro eu parto de mim, eu não vou inventar um pilar, né? Pilar também sou eu, de alguma forma ali, né? Então, como Kleber agiria e como o Pilar age, né? Então, como é que eu posso entender essa mistura aí, assim? Então, eu acho que é como o Armando fala, é entender essa questão humana mesmo, como esses personagens se comportam, como eles se deparam com esses conflitos, o que é que eles fazem. Mas, e aí, obviamente, a gente, dentro do roteiro, vai entender como é a personalidade de cada personagem, que pode ter uma energia mais feminina, uma energia mais masculina, ou pode ter uma energia feminina mais... Enfim, né? Eu acho que estou já me repetindo, mas eu super concordo com o Armando, assim, eu acho que, para além de gênero, é a gente entender essa questão humana mesmo. Tem uma coisa que Kleber falou aí que eu concordo mesmo. Tem personagens em que o gênero, de fato, faz uma diferença muito grande, né? Eu acho que isso também precisa ser dito, assim. Acho que depende do tipo de personagem que você está construindo. No caso das personagens de Fortaleza Hotel, eu acho que essa não era... Eu acho que tem uma característica, evidentemente, tem uma mãe ali, tem uma série de... Não dá para, como eu falei, não dá para descolar uma coisa da outra, mas não acho que essa seja a questão central, sabe? Eu acho que tem personagens em que o gênero pode sim ser a questão central, mas eu acho que no caso aqui não era exatamente. Como uma última questão, eu não posso deixar de saber de vocês em relação a justamente esse desafio que a Clébia apontou sobre lidar com um segundo idioma neste drama, que é o inglês. Mas, além disso, eu também tenho muita curiosidade de conhecer o processo
de escalação da atriz sul-coreana Lee Young-yeon. Tem muito interesse em saber como você descobriu essa atriz, como ela se disponibilizou para esse projeto e como que a Klebia criou um entrosamento com essa atriz para a construção dessas protagonistas que acompanhamos. Quer responder primeiro? Eu respondo. Tá, vou lá então. Então, a gente foi uma aventura o processo de escalação da Ali, da Yanlan. A gente, na verdade, eu pedi para um dos meus assistentes, o Breno, assistente de direção, fez uma pré-seleção de... A gente viu milhares de filmes coreanos buscando essa atriz na cinematografia recente coreana, e levantamos uns nomes. Daí procuramos uma produtora coreana. Esses nomes que a gente queria fornecer para ela era mais uma referência até do que... Não era necessariamente queremos essas atrizes. Não era exatamente isso. Até, eventualmente, poderíamos conhecer e talvez até selecionar uma daquelas atrizes. Mas não, era muito para passar para a produtora coreana o perfil que a gente estava buscando dentro da cinematografia dela própria. Então, assim, a gente levantou uns nomes, conversou com essa produtora coreana, ela entendeu mais ou menos qual era o perfil que a gente estava buscando e trouxe mais nomes, porque ela disse, olha, vocês estão vendo aí alguns filmes coreanos que chegaram no Brasil, né, que de alguma maneira vocês tiveram acesso, mas existe um panorama muito maior de atrizes com esse perfil. E ela apresentou enfim, ao final nós tínhamos umas 30 atrizes, mais ou menos, e eu recebi material delas, recebi uma pequena entrevista, assim, elas se apresentando, vi um pouco de trechos de filmes que elas tinham feito, e fui ali meio que, né, já pré-selecionando algumas, e fui à Coreia do Sul, fui a Seul, conhecer 12 atrizes. Se eu não me engano, foram 12, ou, não sei, eu acho que no final das contas eram 12, eu acabei conhecendo 8, algo assim. Então, eu de fato encontrei, fomos eu e um dos produtores do filme, o Maurício, e a gente encontrou com elas, tivemos um encontro pessoal, assim, presencial, ainda se podia. E a minha intenção, Alex, era muito assim, encontrar alguém... Eu sabia que todas elas eram grandes atrizes, assim, era muito evidente pelo trabalho delas, por tudo que elas já tinham feito e tal, mas para mim era muito importante que eu encontrasse alguém que pudesse, não só que embarcasse numa aventura, né, que viesse para o Brasil fazer um filme de um diretor que elas não conhecem, enfim, o Greta já tinha sido lançado, então elas viram o Greta e tal, tinha ali um referencial, como eu tinha um referencial delas, elas tinham um referencial meu, mas de qualquer maneira era uma aventura, né, para uma mulher de mais de 60 anos de idade, largar a família e tal, para vir para o Brasil fazer um filme durante 2 meses. E eu precisava de alguém que se disponibilizasse a isso, evidentemente, isso é óbvio, mas que, sobretudo, aportasse um conhecimento que eu, particularmente, que ninguém da equipe tinha sobre uma personagem coreana. A gente tinha uma personagem ali que foi desenhada a partir de sentimentos que são muito universais, mas a particularidade, quem podia trazer era ela como atriz. E eu queria alguém que me ajudasse a entender quem era essa mulher, né? Quem é essa coreana, de que classe social ela é, que bairro ela mora, qual seria, sabe, como é que ela se veste, elementos que eu não tinha acesso, senão através dessa atriz. Então, eu precisava de uma atriz que tivesse um papel que fosse muito colaborador também, para além de desempenhar o personagem, de executar o personagem, que ela fosse muito colaborativa nessas outras questões todas, assim, que desse pitaco, que fosse uma atriz colaborativa mesmo, acho que a palavra é essa. E a Yanlan se mostrou desde um primeiro momento muito assim, primeiro muito destemida, muito curiosa pela possibilidade de atravessar o mundo e vir fazer um filme no Brasil.
Por exemplo, tinham algumas atrizes que já colocavam de cara que só viriam com a condição de vir com um acompanhante, com um agente. Isso para ela nunca foi uma questão, entendeu? Ela é muito aventureira nesse sentido e ela é muito colaborativa mesmo. Assim, eu perguntava: você reconhece essa mulher na Coreia? Você diria que você tem uma amiga que é mais ou menos assim, que agiria assim? Você agiria assim? Como é que o que é que você reconhece nessa mulher? O que é que você pode aportar de particularmente coreano, digamos assim, dentro dessa personagem, assim? E ela não titubeava, sabe? Ela dizia: não, acho que ela é assim, ela faz assim, ela tem que ser por aqui, ela tem que ir por ali. Era muito é, dominava muito aquilo, sabe? E muito, ela também, ela é uma atriz que tem trabalhos em que ela mesmo dirige, escreve, sabe? Então ela é uma atriz muito propositiva. Era essa palavra que eu estava procurando. Muito propositiva. Então acho que veio um pouco por aí, não só pela capacidade dela como atriz, mas também pela disponibilidade dela de colaborar com o filme para além do trabalho de atriz. Então, acho que no primeiro momento, quando a gente se encontrou, assim, eu estava bem curiosa, né? E quando a gente se encontrou foi meio que um choque, eu acho que tanto para mim quanto para ela, né? Que ele estava vindo de era uma outra realidade, a gente aqui é muito expansivo, né? A gente gosta do toque, eu, mais pior ainda, que eu sou meio sem noção, então eu quero tocar, eu quero falar, eu quero me expressar, né? E ela, acho que também se assustou um pouco com isso, assim, né? Então, acho que no primeiro momento a gente ficou um pouco, né, eu muito animada e ela entendendo ainda o que estava acontecendo, né? Ela estava vindo para um país totalmente diferente, culturalmente, enfim. Então, primeiro a gente teve esse choque, mas acho que à medida que a gente foi fazendo os ensaios, né, a gente foi soltando um pouco. Ainda assim, ainda no ensaio, não só por conta da nossa comunicação mesmo, né? Eu não falo inglês é uma língua que eu tenho muito problema, que não gosto, inclusive, mas eu acho que nos ensaios a gente tentava se comunicar de outra forma, né? Então o corpo também está aí para isso, então a gente, com o olhar, corporalmente, então a gente tentava se entender nesse lugar, assim. E inicialmente era um choque muito grande, tanto para ela quanto para mim, como é que a gente vai criar essa relação? Eu ficava muito aperreada mesmo, assim, né? De como é que a gente vai criar essa relação se eu não consigo me comunicar, assim, eu angustiadíssima, assim, como me comunicar diretamente com ela, assim. Mas eu acho que à medida que a gente também foi relaxando, né, as coisas foram acontecendo, assim, né? Era muito engraçado também, muitas coisas, assim, dela ver coisas minhas, assim, né, de algumas entregas minhas, ela sem entender porque eu tava daquele jeito, né, eu lembro de uma cena que a gente tava ensaiando e eu chorava loucamente, e ela sem entender, porque essa menina tá, sabe, tá chorando, por quê, tá assim. Então era também divertido isso, né, a gente enxergar o outro, assim. Mas acho que quando a gente começou a gravar, cada dia mais ela foi se soltando, assim, a gente foi trocando mais, então no final a gente já estava muito tranquila, assim. Acho que as coisas estavam fluíram normalmente, assim, foi muito de boas. Mas inicialmente realmente teve esse choque, assim, né? A gente teve um cuidado também, Alex, assim, de aproveitar a própria característica do filme, né, que essa incomunicabilidade existe entre as personagens, né? Então, assim, a gente tentou filmar, na medida do possível, de maneira mais cronológica possível, sabe? Para que essa dificuldade de comunicação e de entrosamento no início entre as duas atrizes, de alguma maneira contaminasse ali as duas personagens e que, à medida que elas fossem trabalhando juntas e ganhando confiança, elas não, digamos assim, tinha dificuldade de comunicação, então a Clébia e a Yanlan não conseguiram ficar absolutamente próximas nos bastidores, porque tinha de fato uma dificuldade de comunicação, a Clébia estava sempre filmando quando não estava, sabe? Então tinha uma dificuldade mesmo ali.
Mas, à medida que elas foram filmando juntas, elas foram ganhando confiança uma na outra, como atrizes mesmo. Era nítido isso, e isso foi construindo também essa intimidade que elas, de alguma maneira, mostram na tela nas últimas cenas das duas personagens, sabe? Então, isso foi se dando um pouco durante a filmagem mesmo, porque a gente foi construindo. Por exemplo, eu jamais poderia gravar aquela cena do tango, por exemplo, no começo do filme, né? Não ia funcionar aquele nível, aquele grau de intimidade, de relação ali, de entrosamento entre elas duas, não ia acontecer se a gente tivesse feito se aquela fosse a primeira cena que as duas gravassem juntas. Então a gente foi construindo essa relação, foi se construindo também ao longo do próprio processo de filmagem, que a gente tentou que fosse o mais cronológico possível. Essa era uma maneira de aproximar elas duas, né? Já que não tinha muito como ser diferente assim, então essa era uma maneira de aproximar as duas atrizes. Era jogar as duas em cena, porque em cena elas estão jogando ali, apesar de não falar a mesma língua, o que, né, estão jogando, e essa confiança e essa troca vai fazendo com que elas se sintam mais à vontade uma com a outra, mais entregues uma à outra também. Isso ajudou muito, né? E fez todo sentido para a construção das duas mesmo, das cenas. E chegou uma hora, assim, que eu falava português e ela entendia o que eu queria, e ela falava o inglês e estava tudo certo, e a gente se entendia, assim, sabe? Tinha uma hora que eu nem me esforçava para tentar fazer uma frase em inglês para ela entender. Assim, eu falava, ela entendia, eu também, ela falava lá, eu entendia, e deu tudo certo, assim. Porque é isso, a gente vai criando também, né? E essa incomunicabilidade foi, assim, incrível para a construção das duas. Talvez se ela fosse uma atriz, né, daqui, e que, né, se ela fosse, sei lá, de São Paulo e tal, talvez não fosse tão forte isso dentro da construção dessa história, né? Sim. Armando e Kleber, muito obrigado pela disponibilidade, por compartilhar essas experiências com Fortaleza Hotel. Só confirmando, o lançamento nos cinemas acontece na próxima quinta, 27 de janeiro, né? Isso. Perfeito. Sintam-se todos convidados para assistir essa história, que eu acho uma história muito comovente, uma história sobre solidariedade no momento em que a indiferença está tão em primeiro plano assim nas relações humanas, né? Eu acho que falar de solidariedade é importante, se não fundamental. Perfeito. Então, também te agradeço, Alex, pelo convite, e Armando, vamos se ver sempre. E é isso. Os convidados, espero que vocês gostem, né? Que vocês se emocionem, se afetem muito com a história dessas duas mulheres. Obrigado mais uma vez e sucesso com o filme. Tchau para vocês. Obrigado, Alex. Até mais. Beijo, Kleber.